falávamos pela manhã sobre a questão das nossas aulas, né? E que a doutrina espírita ela abre um leque de oportunidades de vários assuntos para aqueles que se interessam. Se você se interessa por história, se você se interessa por questões até consideradas místicas, em que ele vai destruir ou vai reforçar determinadas questões ou explicar-nos as questões dos milagres, por exemplo, de Jesus, que são situações consideradas eventualmente místicas, há uma explicação. Então o Espiritismo ele tem uma gama de assuntos para aqueles que gostam de determinado assunto. Tranquilo. Mas existe um assunto em comum que eu acho que todos os adeptos do Espiritismo ou do cristianismo devem seguir, que é o do amor em Cristo, né? E a explicação desse amor em Cristo, daquilo do que é o Evangelho de Jesus, né? Então é um assunto que eu quero trabalhar na aula, falamos da parte científica na aula passada, semana passada, para quem gosta da parte científica, então ele nos oportuniza tudo isso. Mas esse elo em comum não poderia ser diferente do que o Evangelho de Jesus. E é isso que a gente vai trabalhar. Mas sempre da visão espírita e sempre a visão mais racional possível dentro das questões. Então a primeira visão racional, e eu queria falar de Jesus em dezembro, né? Não tem como não falarmos de Jesus em dezembro, embora isso seja um mito, né? Jesus não pode ter nascido dia 25 de dezembro. A gente tem que ser racional. Se o tempo conta antes de Jesus e depois de Jesus, matematicamente ele só pode ter nascido no dia 0. Ele não pode ter nascido dia 25 de dezembro do ano que ele nasceu. Isso não faz sentido. Então, a primeira coisa, é óbvio que nós temos que entender isso para que a gente não caia à toa. 25 de dezembro era uma festa pagã em homenagem à deusa Mitra. E o cristianismo em ascensão, do término do Império Romano, né, começa a fazer propagandas de marketing em prol desse cristianismo, né? E a gente sabe, isso não é uma crítica a nenhuma das religiões, e não é a minha função fazê-la, né, a não ser narrar questões históricas. Todos sabem que no trono do último imperador romano sentou o primeiro papa. Então, havia uma propaganda do cristianismo no início do final do Império Romano, início da era cristã, né, de se apagar todas as festas pagãs do seu tempo. Uma delas, uma grande festa, era no dia 25 de dezembro, em homenagem à deusa Mitra, que era uma festa que celebrava o inverno. Todas as festas pagãs, elas têm uma razão de acontecer. Essa razão ou era o momento de plantar, o momento de colher. Lembra, as pessoas não tinham folhinha, não tinham calendário. Então os sacerdotes tinham essa função de contar o tempo para as pessoas. Não tinha folhinha lá, né? Que você ficava lá, qual que era o calendário e tal. E as pessoas se perdiam no tempo, né? Aquele tempo ainda tínhamos o calendário juliano, que era o calendário que determinou Júlio César a escrever e contar o tempo, que é um calendário que não considera o ano bissexto, é um calendário que... E uma das coisas interessantes do calendário de Juliano é que o ano começa dia 1º de abril, que isso só foi revertido lá na frente com o calendário gregoriano, quando se colocou o primeiro dia do ano em 1º de janeiro, porque se supostamente Jesus nasceu 25 de dezembro, ele foi circuncisado dia 1º de janeiro. Legal, né? E aí, como os Estados Unidos e a Inglaterra demoraram, porque eram protestantes, demoraram para adotar o calendário gregoriano, que era católico, né? Papa Gregório, né? Passou a ser chamado do Dia dos Tolos, dia 1º de abril. Porque os cristãos católicos comemoravam em 1º de janeiro, que era o dia da circuncisão judaica, e os tolos, entre aspas, protestantes, que eram chamados assim pela igreja, comemoravam no dia 1º de abril, que a gente vem a chamar de dia da mentira, porque não é o primeiro dia do ano, né?
E esse dia 1º de abril estava errado, por isso que passa a ser adotado pelas colônias britânicas, depois pelos próprios Estados Unidos, porque o calendário juliano desconsiderava o ano bissexto, o ano que tem 365 dias, 6 horas, 45 minutos, e isso dá uma diferença em 1.400 anos. Um dia a mais não faz diferença, mas em 1.400 anos faz muita diferença. Então, o tempo, o calendário, tudo isso embora ele exista como movimentação planetária, embora ele exista como movimentação universal, ele é uma construção humana, para que servir para que a gente possa se localizar nesse suposto tempo, né? E aí a gente homenageou Jesus Cristo e colocou que ele nasceu simbolicamente no dia 25. Isso não é um demérito. Parece que a gente estou falando assim para que a gente pare de comemorar. Não, muito pelo contrário. A espiritualidade nos conta que no mês de dezembro, a psicosfera planetária sofre um abalo positivamente em virtude do nascimento de Jesus e do espírito disposto das pessoas em praticar a caridade como Jesus nos ensinou. Então eu não sou contra o 25, muito pelo contrário. Eu coloco as coisas na minha casa, gosto do Natal, acho que é uma das datas que eu mais gosto de celebrar, né? Mas a gente tem que ter a noção que Jesus não nasceu naquele dia. E quando Jesus nasceu? Aí você tem que perguntar para cada um. Porque Jesus nasce no dia em que você nasce para o seu coração. Pode não ter nascido ainda para você. Pode não ter nascido ainda para a gente. Então, o convite ao cristianismo é fazer um nascimento de Cristo em nossos corações. Porque o evangelho que Jesus veio nos demonstrar, é o evangelho do amor. E o que é isso? Então, primeira coisa importante que a gente tem que ter. Então, 25 de dezembro é uma data mística que serve para a gente celebrar. Eu fui ao Walmart, porque eu queria comprar um presépio. E quando eu cheguei... Nossa, você foi no Walmart, né? Eu fui na Hillsboro. Cara, não tem presépio. Você olha lá, é Papai Noéis, é árvores de Natal, mas o verdadeiro aniversariante tem um pedacinho. E uns presépios com uns caras de Jesus que dá sofrível. Não, dá pena de Jesus. Eu fiquei até com pena dele. Umas boca meio torta. Assim, o chinês que pintou ele tava meio de saco cheio. Mas o fato é que, infelizmente, a gente começa a visualizar que esta data, que é simbólica, essa data que é uma coisa que não é de fato o nascimento de Jesus Cristo, mas que ela se tornou comercial, meramente comercial, trocas de presentes, Papai Noéis, né? Aliás, Papai Noel não era nem vermelho. Isso foi um marketing da Coca-Cola, né? Para colocar, se você pegar o St. Nicholas, originariamente da Igreja Católica, lá na Lapônia, a gente vê que ele nem vermelho era. Isso foi uma campanha de marketing para vender Coca-Cola. Não sei o que estou inventando isso, senhores. Você vai quebrar todos os nossos paradigmas. Eu estou aqui para causar dúvidas. Se eu causar certezas, eu estou no caminho errado. Tá? Bom, o grande objetivo é a gente começar a entender esse símbolo. Eu sou a favor do símbolo, desde que a gente compreenda o símbolo. Pouco importa se o símbolo é 25 de dezembro, você pode comemorar o dia de nascimento de Jesus, no dia em que Jesus entrou no seu coração. Esse é o verdadeiro Natal. Esse é o Natal de verdade. E é isso que nós vamos tentar demonstrar na nossa apresentação de hoje. Uma outra coisa interessante, para que a gente possa entender, é sobre a expressão evangelho. Evangelho vem do grego evangelho, e o evangelho era boa nova, uma tradução de boa nova. Isso era utilizado ao tempo de Cristo, quando o Império Romano entrava nas cidades. Então, o Império Romano começava a dominar as suas regiões, e aí, quando ele dominava, matava quem tinha que matar, fazia a guerra, parari parará, empossava um novo líder,
E então o imperador mandava um sacerdote romano para dar o evangelho, a boa nova de Roma. Senhores, vocês acabaram de virar província de Roma. Estou aqui para dar-lhes as boas novas. A guerra acabou, Roma vai dominar, vocês vão pagar imposto, mas vai ter fórum, vai ter justiça, vai ter ruas, vai ter banheiros públicos, vai ter não sei o quê. Então ele começava a dar as boas novas de César. Então quando Jesus utiliza a expressão ao seu tempo, Jesus não, mas os seus discípulos utilizam a expressão evangelho ao seu tempo, não é uma expressão criada pelos cristãos, era algo que já estava na mente das pessoas porque elas já haviam recebido o evangelho de César, a boa nova de César, do reino de César, do César, o imperador. Mas Jesus veio trazer a boa nova do reino de Deus. Então, quando se utiliza evangelho, eles sabiam que era a boa nova de Cristo do reino de Deus. Faz sentido isso? Isso é importante a gente entender o conceito para que a gente possa entender a palavra, né? Então, Jesus vem nos apresentar, de maneira diferente do seu tempo, um outro Deus. Já leram o Velho Testamento? Falamos sobre ele na semana passada, né? O Velho Testamento é algo fantástico, senhores. Eu sei que vocês pensam que não é fantástico, é chato pra caramba, um guerreando com o outro, ganhando, não sei o quê. Senhores, o Velho Testamento, que nós chamamos assim de velho, mas ele não é velho, ele é extremamente atual e, aliás, é o livro sagrado dos judeus até hoje. Então, dentro do judaísmo só existe o Velho Testamento. Então, algo que nós temos que ressignificar, a importância daquilo que foi trazido. Aliás, Jesus Cristo falou da sua importância. E quando ele disse, eu não vim revogar a lei, mas vim fazê-la que a cumpra. Então, ali nós temos leis que precisam ser cumpridas. E que precisam, agora, toda ela, parte dela, os 613 mandamentos da Torá, o que nós temos que seguir? Aí é uma outra palestra, isso aí eu falo para vocês num outro momento, quando eu falo sobre qual é o maior mandamento. E explicando por que Jesus elege o primeiro mandamento, que não é uma questão só de Jesus, era uma discussão que já se tinha ao seu tempo, há muito tempo, qual dos mandamentos era o maior. Isso era uma discussão até de Hilel, que era um grande sábio judeu, que foi instrutor e avô de Gamaliel, que foi o grande sábio que instruiu Paulo de Tarso, né? Então, há toda uma discussão sobre os mandamentos, isso dentro do judaísmo. Então, o Velho Testamento não é de se jogar fora. Muito pelo contrário, existem lições importantíssimas que nós temos que retirar da sua essência. E o Espiritismo, na mesma toada, vem dizer, eu não vim revogar a lei. Eu sou a terceira revelação. É o que diz Kardec em Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se eu sou a terceira revelação, isso significa que existe uma primeira, uma segunda e uma terceira. E que tem que ser cumprida as três. Porque senão, a primeira coisa que Kardec falaria é assim, olha, eu sou a revelação. Esqueço as outras. Não é isso que está sendo dito nas fileiras espíritas. Então, é importante que a gente tenha uma noção. Agora, o que Jesus veio fazer cumprir e o que Jesus veio renovar. O Deus do Velho Testamento, e essa aqui é a grande crítica da atualidade, quando se olha de maneira superficial o Velho Testamento, era um Deus carrasco, não é? Era um Deus punitivo, era o Deus... você não confiou em mim, eu vou mandar queimar e destruir a sua cidade, né? Não é assim que acontece? Eu expliquei até que Deus gosta mais dos carecas, não é isso? Expliquei na aula passada, provei em Livro de Reis, passagem 23, e a gente pode ler superficialmente isso, ou pode entender o que ali está escrito, que é o grande objetivo. Agora, pensem que o Velho Testamento surge no deserto. Vocês já foram ao deserto? O deserto é um lugar inóspito, belíssimo,
Tanto que várias passagens, simbolicamente, Jesus vai ao deserto, Moisés vai ao deserto, fulano foi ao deserto, Paulo de Tarso passa 3 anos no deserto. Por quê? Isso é um símbolo. Às vezes é real, às vezes é símbolo. Independente de ser real, é para simbolizar algo. Então o deserto, eu estive no deserto, o deserto é um lugar que sangra o meu nariz. Todo dia. Porque ele resseca, ele é duro, ele é áspero, ele é difícil. Por isso que os símbolos do Velho Testamento são símbolos da força. O carneiro é a árvore que resiste ao deserto. Tudo isso aqui é o símbolo de resistir àquela adversidade. E aquele que cria o Deus único do Velho Testamento, cria o Deus forte. Um pai judeu, ele é um pai duro. Um patriarca, ele é um pai severo. É um pai que tem que lidar com as intempéries. É o cara que tem que... Você não vai cumprimentar um patriarca judeu do Velho Testamento com um beijo. Um patriarca não senta com você. Você senta à mesa dele. Porque ele é um patriarca que tem que dominar esse deserto. Ele tem que dominar essas adversidades. E um Deus traduzido nessa cultura é um Deus que tem que ser mais forte do que o patriarca. Então se projeta o Deus de maneira patriarcal, se projeta o Deus forte, se projeta o Deus severo, se projeta o Deus... Porque Deus é do tamanho que nós somos, quando a gente traduz ele. Então o Deus do Velho Testamento é o Deus do deserto. O Deus dos egípcios era o Nilo. Os deuses dos gregos eram o Monte Olimpo. O Deus do Espiritismo é o Deus do universo. Esse é o Deus que nós vamos apresentar. É o Deus do universo. Mas tudo ao seu tempo. Então Jesus vem ao seu tempo e fala: eu vim apresentar-vos o Deus Pai. O Deus do amor. Eu não vim revogar a lei, mas eu vim lhe apresentar um outro Deus. O Deus da tolerância. O Deus da compreensão. E é por isso que a boa nova que eu lhe trago é a boa nova, o evangelho do amor. Faz sentido isso? Então Jesus vem fazer uma ruptura no paradigma do seu tempo. Porque essa grande ruptura, onde você tinha aquele Deus carrasco do deserto, ele vem apresentar o Deus do amor. Quando eu tinha aquela pessoa que tinha que ser excluída, eu vim apresentar o Deus do amor, aquele que tem que ser incluído. E foi assim que Jesus começa a sua pregação. Conta-nos Humberto de Campos que Jesus estava no deserto com João Batista, seu primo João Batista. E ele estava lá no deserto, isso por volta do ano 30. Tudo que eu falar em tempo para vocês entendam relativo, ok? Porque o evangelho era, o calendário era juliano, depois gregoriano, não sei o que, não se preocupem com datas. Datas é uma mera referência histórica, tá? O que importa é o fato. Então estava por volta dos anos 30, Jesus reunido com João Batista, o seu primo, e ele lá no deserto, porque o deserto é o lugar de pensar. É o símbolo do pensamento. É o símbolo de você sair daquele status que você está e pensar no status quo posteriori. O que você vai mudar na sua vida. Então Jesus sai do deserto e dirige-se a Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, encontra Hanã. Hanã, que seria mais tarde um dos juízes inclementes da sua causa. E ele encontra lá, apreciando o templo em Jerusalém, ele encontra Hanã. E dirigindo-se a Jesus, Hanã com orgulho pergunta: Galileu, que fazes na cidade? Porque ao seu tempo não pedia o passaporte para entrar. As pessoas eram identificadas pela sua vestimenta, pelo seu tom de pele, pela forma de falar, pelo seu sotaque. Então, quando Hanã olha para Jesus, ele reconhece ele como Galileu. E o que era Galileia? Já foram a Galileia? Já pensaram sobre a Galileia? A Galileia era
lugar longe de Jerusalém. Era a periferia da periferia. E então, lugar quente, é uma bacia assim, então fica o monte passando assim, aquele calor, aquela coisa doida, um caldeirãozinho, E aí, Hanã pergunta, Galileu, o que fazes na cidade? E aí Jesus responde, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Peraí, o reino de Deus é um conceito que já existia no Velho Testamento. Acontece que os judeus esperavam um Messias em que pese as profecias de Jeremias e a mesma as profecias de Natã, muito clara ao rei Davi. Natã já havia falado antes, inclusive, de Jeremias, já havia falado ao rei Davi que Deus não habitaria em templos de terra, de pedra. Eu habitarei no templo que Deus vai produzir. E qual é o templo que Deus produz? Esse é o templo vivo. Não é isso que ele falou? Eu sou o templo vivo. Então, Natã já havia falado a Davi há muito tempo essa profecia. Mas ainda assim, os judeus acreditavam num Messias vitorioso, num Messias como o rei Davi. Um Messias, um guerreiro, que ia retirar o povo escolhido por Deus, que eram os judeus, da submissão do Império Romano. Aliás, o Império Romano dominava com mãos de ferro aquela região, impondo tributos, porque você tinha como um judeu que pagar o imposto ao Sinédrio, você tinha que pagar um imposto a Herodes e você tinha que pagar um imposto a César. Cara, e você reclama de pagar o imposto só para os Estados Unidos. Você imagina a revolta que causava ao povo escolhido por Deus ter que submeter aos profanos, aos adoradores de deuses chamados romanos. Isso era um ultraje. Então eles acreditavam e esperavam um Messias guerreiro, um Messias que ia liberar o povo de Israel, ia implantar o reino de Deus na terra, impondo o Deus único a todos aqueles que não... todas as pessoas, e aqueles que não acreditassem seriam mortos, fulminados pelo ódio de Deus. Essa é assim que eles acreditavam. Então quando Jesus fala, eu estou aqui, eu, Galileu, nasci lá naquele caldeirão, estou em passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Aí Hanã olha e fala assim, reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? O que você acha que é o reino de Deus, meu amigo? Porque eu conheço as escrituras. Eu sei o que é o reino de Deus que nós vamos implantar. Esse reino do Deus único. Esse reino que vem com com o rei Davi. É esse cara que vai chegar. Porque na cabeça do sacerdote era isso. E aí Jesus responde. Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Peraí. Não vai ser um reino de pedra, com um castelo, com um grande templo igual o de Salomão que nós temos aqui, né? O que vai ser esse reino? Como assim um reino no coração dos homens? Esclareceu Jesus com grande serenidade, nos conta Humberto de Campos. E aí o Hanã olha e fala assim, obra divina em tuas mãos, Galileu? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou, com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e teus companheiros? Quem que vai te ajudar a edificar esse reino físico? Porque eles acreditavam num reino físico. Era um reino físico. E pasmem. Isto era o que se acreditavam os apóstolos e a muitos dos cristãos ainda acreditam igual.
Que o reino de Deus vai ser implantado por um grande general, um grande imperador que vem aqui impor. E foi assim que nós seguimos durante anos e anos impondo o cristianismo goela abaixo aos impostores que não eram cristãos. Que deturpação. Que deturpação. Não. E aí ele pergunta, acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido, ilustre, para auxiliar-te na execução de teus planos? Quem que vai? Você tá com quem? Exército de quem? Quem que vai pagar os caras que vão estão lá? Porque, galera, para exército precisa comer, é caro. Essa brincadeira, você tem noção, Galileu? Você é desmiolado? E aí Jesus falou assim, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu o mestre com humildade. Falou assim, cara, eu vou implantar o reino de Deus e a galera vem de todo lugar, todo lugar. O Hanan daquela... Sim, obtemporou Hanan. Os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propõe-te realizar uma obra divina. E já viste uma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Porque estátua se faz com mármore, reino se faz com estrutura, reino se faz com exército, reino se faz com poder. Agora, se você está falando que vem todo esse povo, essa massa cebosa e chupadora de sangue, esse povo é lama. Esse povo é lama. Como é que você vai fazer uma estátua com lama? E aí Jesus responde, sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e formoso que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Peraí. Aí o sacerdote ficou doido. Porque veja só, o reino de Deus vai ser edificado no coração dos homens. E quem vai edificar será com o sentimento e com a boa vontade. E aí o cara não consegue acompanhar. Impressionado com a resposta, firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou. Conhece Roma ou Atenas? Você tem noção do que você está falando, cara? Olha o tamanho de Roma. Roma dominava todo o mundo conhecido. Você tinha que submeter a Roma. Os poucos que não se submetiam ao tempo de Jesus eram mortos. Então, você conhece Roma ou Atenas? E aí Jesus fala assim, conheço o amor e a verdade. Eu não conheço Roma ou Atenas, nunca fui, sou um galileu. Mas eu conheço a força do amor e a força da verdade. Disse Jesus convictamente. E aí o Hanan fala assim, tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Você sabe o que você está falando? Tem Herodes, tem as leis de César, você tem noção do que os caras estão fazendo de lei e tal? Inquiriu Hanan inquieto. E aí Jesus fala assim, sei qual é a vontade do meu Pai que estás nos céus. Tá, peraí. Você sabe da lei de Roma que ninguém vai deixar, o imperador não quer perder o seu trono? Você tem noção disso? Ele falou assim, fica tranquilo. Eu sei o que Jesus, eu sei o que Deus quer para mim. Eu sei a vontade de Deus. Respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado. E dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. E no dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário. Antes, alguns minutos de intentar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho de sua Galiléia distante. Aqui é o início do cristianismo. Humberto de Campos nos proporciona a oportunidade de conhecer o que se passava no início do cristianismo. E como Jesus, então, tinha a noção da edificação do reino de Deus. E Jesus, então, sai a sentido de Galiléia, ele sai. E aí, ele chega próximo de Cafarnaum e encontra dois caras. Um cara chamado Simão Pedro e um cara chamado André.
irmão de Simão Pedro. E os convida para serem seus discípulos. Fala assim, olha, vocês não querem ser meus discípulos? Há, historicamente, uma dúvida se Simão Pedro era ou não seguidor de João Batista, mas não há dúvida sobre André, seu irmão. André, seu irmão, era seguidor de João Batista. Então, quando Jesus inquire Simão Pedro e André a respeito de que eles queriam ser seus seguidores, provavelmente eles já teriam ouvido falar de Cristo, de Jesus, mas não o conheciam. Mas conta-nos Humberto de Campos que, embora surpreendidos pelo convite, aquele timbre de voz o falava com a alma. Era com a alma deles. E mais que depressa, ambos aceitam o convite. E começa Jesus a falar sobre o Evangelho e sobre a sua forma de edificação e falar sobre, com entusiasmo, aqueles dois. Mas quando então André olha para Jesus e fala assim, mas puxa, o reino de Deus, numa cidade tão pequena como Cafarnaum, como é que a gente vai construir um reino de Deus na terra com 500 famílias? Cafarnaum é muito pequena, você conhece o Império Romano, mas vamos fazer, nós estamos juntos, só vamos ver como é que vai ser esse plano. E aí Pedro fala assim, calma, aqui o lago de Genezaré é enorme, a gente pode juntar uma ou outra cidade e tal, vamos juntar e a gente consegue juntar um povo. Legal, não? E aí Humberto de Campos fala assim, quando Jesus percebe aquela ingenuidade dos apóstolos, acreditando ainda que o reino de Deus era uma edificação física, Jesus aguarda prazerosamente as explicações posteriores. E Jesus então vai convidando um a um daqueles apóstolos e seus seguidores e pregando, até formar o colégio dos 12 apóstolos. Logo na sequência convida Levi, que depois seria conhecido como Mateus, o primeiro dos evangelhos. Há quem diga que o evangelho de Mateus é uma cópia do evangelho de Marcos, mas Emmanuel, em Paulo Estevão, vem nos clarificar que não é, né? E na verdade, clarifica também que o evangelho de Marcos não é de Marcos, é de Pedro. Marcos só estava lá copiando e tal, Marcos nem conheceu Jesus. Como o evangelho de Lucas também, que não conheceu Jesus, são as memórias de Paulo. Como Paulo de Tarso, então, encaminha suas memórias, fala assim, cara, eu vou ser preso, o negócio vai cair, a casa caiu, escreve aqui para mim, vai lá, conversa com Maria lá, pega o resto, completa isso aqui e escreve o evangelho. Mas antes de tudo, já tinha o evangelho de Mateus. Mateus, que era o cobrador de impostos, aquele que era odiado pela sociedade israelense ao seu tempo, que na verdade é odiado por todos até hoje. Mas, enfim, é o cobrador de impostos, né? Um cara que a gente não gosta muito, né? Mas pelo menos a gente só não gosta, né? Antes eles eram odiados. Então, e aí, o Mateus, que é letrado, que tinha algum conhecimento, ele vai lá e tal, segundo Emmanuel, em Paulo Estevão, já no início, no ano 34, já existia um evangelho já disponível na Casa do Caminho. E aí que Paulo teve acesso, outros tiveram acesso, Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, teve acesso nas suas ideias quando convertido, e aí começa. Mas até aquele momento ele vai convidando cada um dos apóstolos, e os apóstolos não tinham compreendido ainda. Não existia ainda essa compreensão plena do que era exatamente o reino de Deus, essa edificação do reino de Deus, onde é que estava fisicamente o reino de Deus, né? Embora Jesus já tivesse falado para Hanã, e provavelmente nas suas pregações ele vinha falando o que era o reino de Deus, ainda havia uma grande dificuldade de compreender, né? Os apóstolos tinham a plena convicção e muito tempo, Pedro, mesmo depois da morte de Jesus, ainda acreditava num reino físico. Judas acreditava num reino físico. As pessoas acreditavam num reino físico. E que Jesus, por isso que quando Jesus é imolado e crucificado, há um desespero. Poxa, todos acompanhavam Jesus por 3 anos, viam os milagres que Jesus fazia, viam aquelas coisas maravilhosas e fantásticas que eles não poderiam
explicar, mas mais do que isso, sentiam o mestre, sentiam aquele amor que exalava do mestre. E o mestre que houvera ressuscitado Lázaro, o mestre que houvera curado da cegueira cegos, que fez paralíticos andarem, estava ali sendo preso e levado. Isso era um desespero, porque eles ainda acreditavam numa edificação do reino físico. E se Jesus, o Messias, já não estava mais, o que era do cristianismo, que não se chamava cristianismo ao seu tempo? O cristianismo só foi batizado por Lucas, bem muito tempo depois. Então, como fazer isso? O que seria desse, vamos chamar cristianismos, que estava nascente com o mestre sendo imolado na Páscoa? Ah, Páscoa! Que símbolo maravilhoso! Que símbolo! A imolação do Cordeiro de Deus. Porque a Páscoa é judaica. Vocês não pensam que a Páscoa é cristã. A Páscoa é judaica. A Páscoa é o momento da perda. É o momento da dor. Na Páscoa judaica, você pega um carneirinho já no momento e leva ele para dentro de casa e cuida daquele carneirinho, cuida daquele filhote, e dá comida, e dá água, e dá tudo para aquele cordeiro, para que no dia da Páscoa você corta a garganta dele e mata aquele cordeiro, para que você tenha a sensação da dor, para que você tenha contato com a perda, para que você tenha contato quanto dói. E quanto nós somos finitos. Essa é a Páscoa. E é por isso que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi imolado no dia da Páscoa. Esse símbolo que Jesus aproveita para mostrar a todos o quanto dói. Imagine a dor daqueles primeiros apóstolos e cristãos vendo o seu Messias, aquele que houvera transformado a vida de tantos, sendo imolado na cruz, sendo morto. E a experiência de dor da Páscoa deveria ser tão grande nas fileiras dos apostolados que não se pode mensurar a tristeza daquele momento. Mas porque eles ainda acreditavam numa edificação. Então veja, mesmo com aquela dor, com aquele momento, eles ainda acreditavam no reino físico, que sem a presença física de Jesus Cristo esse reino não seria edificado. Mas aí eu pergunto aos senhores, onde está Hanã agora? E Atenas? E Roma? Onde estão aqueles grandes generais, imperadores? Né? Aliás, os romanos sempre cultuaram isso. É importante que se frise isso. Quando um grande general romano tinha uma parada em Roma, era convidado um escravo derrotado que ficava dentro daquela parada em que estava homenageando o general romano, né, passando pela cidade com todo o seu triunfo e toda a sua glória, e o escravo falava ao pé do ouvido do general romano: memento mori. Memento mori. Lembre-se da morte. Esta glória passa. Lembre-se da morte. Todos somos mortais. Vejam como a cultura, a gente tem que entender o contexto como um todo. Memento mori é uma expressão que tem que estar na nossa vida. Estamos aqui, às vezes somos isso, somos aquilo, passamos por tudo, mas lembre-se da morte, porque tudo passa. Tudo passa. Memento mori. E assim passou. E assim passou o Império Romano, onde está? Se não em ruínas, se não apenas para nossa lembrança histórica, onde estão os imperadores romanos? Onde estão todo aquele poder, aquela glória, todo o dinheiro? E esse memento mori tem que estar na nossa vida. Porque a gente esquece de configurar a nossa vida dentro da morte. Todo o poder, toda a riqueza, tudo passa. Tudo passa. E o que levamos da nossa vida? O que levamos daqui? O que levamos? Levamos aquilo que edificamos em nossos corações. Sejam as amizades que forjamos na batalha, a ajuda que fizemos ao nosso próximo, o conhecimento que adquirimos na vida. É só o que levamos. Passamos a nossa vida preocupados em construir tesouros na terra. E aonde está o seu tesouro, está o seu coração.
Mas esquecemos de edificar o reino de Deus nos nossos corações, como Jesus veio nos falar, porque é isso que de fato é o reino de Deus. É a construção do amor de Deus em nossos corações. Essa é a edificação real, essa é a edificação verdadeira. Eu trago algumas histórias só para a gente contar. Bodas de Caná. Primeira grande revelação de Jesus Cristo. Bodas de Caná. Não é? E aí, lá nas bodas de Caná, o que faz Jesus? Lembram das bodas de Caná? Tava lá, porque o casamento não é essa festa que tem hoje. Você faz uma festa à noite e tal, não sei o que lá, vê, falta, sobra bebidas, falta, sobra comida e beleza. Não, era uma semana. O povo saía das suas cidades, vindo para lá, fazendo uma semana na tua casa. Olha que maravilha. Comendo e bebendo às suas custas. E o que você fazia? Comprava um vinho bom, pro início, não estava todo mundo sóbrio. Lembra que vinho, senhores, é o que se bebia para você não morrer. Porque as águas não tinham, como é que fala aqui? Departamento de sanitário, as pessoas do dia, ou se tinha uma água do poço que poderia ser limpa ou não, mas pode ter caído um bicho lá dentro, morreu, apodreceu, você morre, né? Então você tomava vinho, tomava as bebidas que eram a garantia de que você, que pelo menos ali estava puro, você não ia morrer, né? Por isso que se dava vinho às crianças, e por essa razão histórica que eu também bebo o meu vinho, em homenagem a esse momento, né? Bom, o fato é que Jesus, então, e aí você pegava o vinho ruim, quando já estava todo mundo encharcado, né? Uma semana bebendo às tuas custas, né? Vai chegar uma hora que a galera... Só que o que significava acabar o vinho? Porque o mais importante de entender a história é entender não só acabou a festa, mas como o seu casamento será malogrado. Você vai ter azar no seu casamento. Porque se você não for capaz, você sabia que vinha essa galera na sua casa uma semana, e você não teve a capacidade de planejar a festa, o resto vai ser uma ladeira abaixo. Era esse o símbolo. Era esse o símbolo. E aí você tem que pegar por... Imagine só. E essa família deveria ser uma família muito próxima a Jesus. Deveria ser uma pessoa que Jesus gostava muito. Porque quem veio interceder por essa família foi Maria, sua mãe. Maria falou, Jesus... E Maria sabia o que era Jesus. Leiam a Boa Nova. Não vou contar essa parte, senão é 1 ano falando aqui. Aí, Maria fala assim, Jesus, acabou o vinho. Acabou o vinho. E para a cultura da época, acabou o vinho. Isso aqui vai ser uma desgraça agora. A partir de agora, para todo mundo. E todo mundo não só vai falar mal, mas como o casamento será ruim. Tudo será ruim a partir daquele momento. E Jesus, mais que depressa, faz o quê? Transforma a água em vinho. Eu estou tentando. Não consegui. Mas todas as vezes que eu pego um copo d'água, eu mentalizo. Né? Para saber o meu nível em Jesus. Só para a gente poder ter essa noção. Né? Estou muito longe. Não consegui nem água com corante até agora. Né? Mas Jesus transforma. Mas não transforma só o vinho. Olha o símbolo. Ele transforma no melhor vinho. Tanto que se fala, uau, todo mundo deixa o pior para o final. Mas vocês serviram o melhor no final. Então esse casamento vai ser maravilhoso. Essa união vai ser fantástica. Isso é o símbolo. A partir de agora só vai ser para melhor. Esse é o símbolo das bodas de Caná. Mas Pedro não compreendeu. Pedro não entendeu isso. E aí Pedro vira e fala assim, Jesus, você não acha que a primeira grande revelação do reino de Deus, transformar água em vinho, é uma coisa meio mundana? Você não acha que vai favorecer a gula e a bebedeira? Você não acha que os nossos inimigos vão usar isso contra a gente? Porque era isso que falava para Jesus. Ah, você é o seguidor do bêbado. Do carpinteiro de Nazaré. Aquele glutão e beberrão. Era assim que ele era. E aí a pessoa se sentia envergonhada, né? O glutão e beberrão. E aí Jesus falava assim, e virou para Pedro e falou, Simão,
conhece a alegria de servir a um amigo? Peraí. Pedro estava preocupado com o que os outros iam dizer. Aquilo que ia ser dito. Em transformar água em vinho. Na festa mundana. E Jesus questiona. Pedro, conhece a alegria de servir a um amigo? De não fazer com que seja uma desgraça o casamento dele. De fazer aquilo que seja necessário para salvar aquela situação. Para demonstrar a todos nós que o cristianismo é um momento de festa. Sério. Importante. Mas a passagem do cristianismo não é um lugar para ser triste. Não é um lugar para ser fúnebre. O cristianismo ele foi demonstrado numa festa. Porque ele não é senão uma boa nova. Ele é uma boa nova. Em que Jesus quis mostrar, esse é o clima que eu quero para o reino de Deus. Da bebida e tal. Não pense materialmente. É o clima de servir a um amigo. É o clima de estar em festa com as pessoas. Em congregação com as pessoas. Em harmonia com as pessoas. Esse é o cristianismo. Esse é o cristianismo que nós vamos apresentar. Esse é o cristianismo que Jesus nos trouxe. O vinho foi o que precisava ser feito naquele momento. E se fosse outra coisa, teria sido outra coisa. Mas o que quer Jesus nos mostrar é esse o cristianismo. A boa nova é o momento de felicidade. É um momento de alegria. É isso que é o ponto. E que Jesus tem que nos convida a transmitir com essa alegria, com essa festividade. Numa outra passagem, também conta-nos Humberto de Campos, naquele momento escrevendo como irmão X, né? Estava Jesus saindo do lar de Jeroboão, filho de Acás, lá na cidade de Corazim. E ele estava lá na casa de Jeroboão, quando chamam Jesus para fazer um atendimento numa casa próxima que estava necessitando dos seus préstimos. Naquele momento em que Jesus e Pedro estão saindo da casa de Jeroboão, entram 4 publicanos. Lembram os publicanos? Os cobradores de impostos, odiados pelos judeus. E aqueles 4 publicanos entram pedindo ajuda a Jesus. Mas Jesus tinha que atender aquele outro chamado, vira para Pedro e fala, Pedro, apacenta-os com a verdade. Acalma, meus irmãos, recebe, conversa, porque aqueles 4 publicanos vão em busca de Jesus, em busca do reino de Deus, que estava sendo anunciado. Que reino era esse? Que maravilha que era! E eles tinham ouvido falar, e aproveitando a oportunidade de estarem em Corazim, vai aqueles 4 publicanos buscando ajuda. Mas Jesus não podia atendê-los naquele momento e pede a Pedro, o seu apóstolo primeiro, o seu apóstolo pedra, porque é assim que Pedro era chamado, Pedro és pedra e sobre tu erguerei a minha igreja. É esse Pedro. Mas aí ele pede para Pedro, Pedro, acalma-os com a verdade. E Pedro, utilizando a verdade como se fosse um bastão, porque é assim que muitas vezes a gente acha que é a verdade, senta na mesa irrequieto, porque era um ultraje. Imagine sentar com um cobrador de impostos. Daqui a pouco ele vai chegar com uma prostituta. Era talvez o que Pedro pensava, né? Naquele tempo ainda não tinha prostituta. Mas ia ter. E aí, Pedro falava assim, que absurdo, imagine eu sentar à mesa com um cobrador de impostos, isso é um ultraje para a minha religião, porque eles não eram cristãos, senhores. Eles eram judeus. Jesus era judeu, você tem que entender a cultura do judaísmo e não do cristianismo. O que veio depois, essa nomenclatura que se desvirtuou tanto do judaísmo originário, que passou a ser chamado por Lucas de cristianismo. Mas naquele momento eles se intitulavam com uma vertente do judaísmo dentro da ideia dos Messias. Então eles acreditavam Jesus ser o Messias e que veio implantar adaptar o judaísmo. Então era um ultraje para Pedro sentar com um cobrador de impostos de Roma. Esse cara, porque a maioria dos cobradores de impostos eram corruptos, eram bandidos que desviavam, que achacavam a população. E para eles só tinha que pagar imposto para o Sinédrio.
e não para Roma, nem para Herodes, que era um cara imposto por Roma. E aí, Pedro, com raiva, Humberto de Campos conta que Pedro bate na mesa e começa a utilizar a verdade. Os senhores são víboras de Corazim. O senhor é um isso, o senhor é um aquilo, o senhor é um aquilo outro. E começa a dar a ficha corrida, como nós chamamos, a capivara dele, todos. Um por um, ele dá a capivara. E no final ele conclui de maneira bem carinhosa, dizendo assim: o reino de Deus não é para vocês, víboras de Corazim. Imagina a cara daqueles 4 publicanos. Essa passagem está lá em Mateus, né? Chama-se Banquete com os Publicanos, tá? Óbvio que não desse jeito que Humberto de Campos nos narra, né? Só com a superficialidade. Até porque se pegar todo o que Jesus ensinou, se você pegar tudo que Jesus ensinou na Bíblia, dá 2 horas de conversa. Quer dizer, eu falo mais que Jesus. Ou não, ou ali não tem tudo, né? Porque eu estou falando desde as 9. Bom, Jesus entra no lar de Jeroboão naquele momento e percebe a tristeza nos olhos daqueles publicanos. E conta-nos Humberto de Campos que Jesus olha para Pedro com decepção, mas esperando mais. E Pedro sente aquilo. Ele sente que ele poderia ter feito mais. Mas ele não estava entendendo o que ele poderia ter feito mais. Será falar mais, mal? O que era? Mas Jesus então convida aqueles publicanos a jantar e começa a contar as maravilhas do reino de Deus, contando que o reino de Deus é para todos, aqueles que querem edificar o amor em nossos corações. Esse é o convite, não importa o que você tenha feito no passado, não importa quais são os erros, os desvios que nos trouxeram até aqui, ou nas palavras de Chico Xavier, ninguém pode mudar o passado, mas todo mundo pode recomeçar e fazer um novo futuro. Não importa, todos são bem-vindos a edificar o reino de Deus em nossos corações. Porque a força, o mármore é a vontade e o cinzel é a esperança. É o que você tem que colocar dentro de si, esculpir dentro de si, de cada um de nós. Então ele começa a contar aquelas maravilhas e conta então que maravilhados havia uma nova esperança no ar. Mas Pedro ainda não tinha entendido. Ele não tinha entendido o que era essa edificação e para quem era. E voltando a Cafarnaum, Pedro resolve repreender Jesus. E ele vira para Jesus e fala assim: mestre, se nós vamos dar tanta atenção aos ruins, o que nós vamos fazer para os bons? Pedro não tinha entendido. Pedro ainda achava que por ser o apóstolo mais próximo de Jesus, para ser o apóstolo que estava ali no dia a dia com Jesus, porque Jesus morava na casa de Pedro, tomava café da manhã na casa de Pedro, incomodava, né? Então, ressuscitou a sogra de Pedro. Curou, né? Ressuscitou não, curou a sogra de Pedro. Aí mas ele não tinha entendido ainda. Pô, a sogra é sacanagem, né? Não, mas enfim. Posso falar nada agora. Não posso falar nada agora. Então, você vê como Jesus era fantástico. Se fizesse pra mim, eu ia ficar feliz. Mas eu tô 2000 anos depois distante de Pedro, né? Mas, talvez na época a gente não pode julgar, né? Bom, mas o fato é que, senhores, Pedro resolve repreender Jesus. Repreender. Eu falei assim: mestre, são cobradores de impostos, a escória da sociedade, a gente vai salvar. O que a gente vai oferecer para os necessitados? Para aqueles que precisam da nossa ajuda? E o que nós vamos oferecer? E Jesus alcunha aquela frase fantástica, fala: Pedro, eu não estou aqui para os bons. Eu não sou o médico dos bons, eu sou o médico dos doentes. Eu sou o médico dos doentes. Eu estou aqui para os doentes e necessitados, aqueles que buscam, mesmo independente do seu passado, edificar o reino de Deus de verdade no amor em nossos corações. Mas Pedro ainda não tinha entendido. Essa passagem fantástica vocês encontram lá em Instante da Vida, de Humberto de Campos, capítulo 19. O
fato é que nem todos os apóstolos, a maioria deles, não tinham entendido ainda. Mesmo na morte de Jesus, que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Eles não tinham entendido. Judas, vocês acham que Judas traiu Jesus? Porque ele odiava Jesus? Não. Ele amava Jesus ao seu jeito. A um jeito equivocado. A um jeito desvirtuado. Mas ele amava profundamente o Mestre. Mas ele não tinha compreendido o reino de Deus. Não, meus irmãos. O reino de Deus é a transformação de cada um de nós, mas não impondo de cima para baixo. Não um imperador ou um papa. Aliás, esse título é interessante, né? Porque Pedro, depois na Casa do Caminho, era chamado de pai, papai, papaizinho, que em italiano é papa. Engraçado esse título, né? E é por isso que ele passa a ser considerado o primeiro papaizinho do cristianismo. Papa do cristianismo. Mas tantas desvirtuações, porque a gente acreditou e acredita ainda que a imposição do reino de Deus é de cima para baixo e que você tem que fazer porque você vai ter que cumprir e tem que fazer do jeito que eu quero. Porque Jesus está mandando. O reino de Deus é edificação de dentro para fora. É palmo a palmo, coração a coração. Esse é o convite que Jesus nos fez, mas eles não tinham entendido. Judas, qual era o plano de Judas? Qual era o plano de Judas? Judas amava Jesus. E ele acreditava, porque o cara podia ser muito ruim, porque até os ruins que foram falar com Jesus olharam para Jesus e falaram, cara, eu não posso ir contra. Até os ruins, como é a passagem de Jesus nas suas... Quando ele vai para Herodes, quando ele vai para o Sinédrio, os caras até davam uma balançada. Falaram, pô, esse cara... Só que aí você tinha um orgulho que não deixava os ver a verdade. Né? Então, Judas então desejava o quê? Judas via Jesus, via os milagres de Jesus, via as transformações de Jesus. E ele falou assim, sabe de uma coisa? Esse cara é o Messias. Só que ele é muito passivo. Ele é muito devagar. Esse troço desse reino aí não vai dar certo do jeito que ele está andando. Ó, vão passar 2000 anos e vai ter gente ainda tentando fazer essa edificação. Talvez Judas pensasse assim, né? Talvez. Mas ele falou muito devagar, muito devagar. Vou fazer o seguinte. Judas, então, vendo a passividade, ele não entendia essa amorosidade de Jesus, ele não entendia a sua mansuetude. Essa é a palavra. Mansuetude. E aí Judas, então, faz um acordo com o Sinédrio, dizendo assim, olha, esse aqui é o Messias. E vamos fazer o seguinte, vocês prendem Jesus, porque ele é muito manso, é muito pacato. E aí vocês prendem Jesus. Eu assumo as rédeas da revolução. Damos um golpe de Estado. Declaramos Israel independente de Roma. Impomos o reino de Deus na terra. E com a revolução. E em nome do Messias, deixa comigo que eu mato. Eu brigo com Roma e eu domino Roma para que quando eu estiver no trono, eu solto Jesus e coloco o Messias para sentar no lugar dele. Isso é amor, senhores. Mas às vezes, pelo amor, nós fazemos as coisas mais erradas. E Judas então traz Jesus, entrega ele para o Sinédrio, acreditando que o Sinédrio ia cumprir a palavra dele. Ele acreditava. De verdade. Mas o Sinédrio prende Jesus, imola Jesus, mata Jesus. E Judas, desesperado por aquele amor doentio, suicida-se. Suicida-se. Porque ele realmente acreditava que a implantação do reino de Deus era de fora para dentro. Ele não tinha ainda compreendido que o reino de Deus é a obra divina do coração dos homens. De dentro para fora, palmo a palmo, coração a coração. Ele não havia entendido. Mas não tem problema. Pedro também não havia entendido. Porque quando vão capturar Jesus, os guardas do Sinédrio, o que Pedro faz? Saca a espada e corta a orelha. E fala, aqui ninguém pega o Messias. Eu sou o protetor. E o que Jesus fala?
Isso aí, Pedro, vamos fazer a revolução, vamos lá. Não. Jesus fala, Pedro, embainha a tua espada. Porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. O que ele falou para Pedro? Acabou de perder a orelha. Acabou de perder a orelha. Porque você cortou a orelha do cara, você perdeu a tua agora. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Embainha a tua espada, mas eu vou te salvar dessa. Pega a orelha do chão e põe de novo. E a orelha fica. Não é? O cara tem que ser o Messias para fazer isso. Eu duvido que se alguém visse um negócio desse, achava que era normal. Então, mas Pedro ainda não tinha entendido. Pedro, por mais amor que sentisse a Jesus e a certeza absoluta de que ele veio implantar o reino de Deus, ele era o Messias prometido, ele não tinha compreendido o que era isso. Ainda não tinha. Não tinha. E Paulo também não. Nem Paulo de Tarso, com toda a sua inteligência, converte-se ao cristianismo numa cena que qualquer um de nós converteria. Eu falei isso na aula passada, não falei? Eu como carne por uma questão bíblica. Está escrito na Gênese que os homens habitarão a terra e dominarão e todos os outros animais e plantas são-lhe subservientes. Servirão de alimento. Está escrito lá, não foi escrito não. Né? Mas eu acredito que a evolução, e eu falo isso de coração, é sermos vegetarianos. Mesmo estando escrito isso, né, Lina? Mas eu vou continuar cumprindo a Bíblia, o Velho Testamento e tal, por essa encarnação. Nessa eu não vou evoluir nesse nível. Mas quem sabe na próxima. Bom, mas o fato é que Paulo vai a Damasco para perseguir e Jesus aparece. Se Jesus aparecer para mim e falar, filho, para de comer carne. Até eu paro de comer carne. Eu falei que eu ia cumprir, mas Jesus apareceu e falou, cara, eu fazia qualquer coisa. E Paulo não foi diferente. Saulo olha para Jesus e falou assim, e ele tinha aquela força. Saulo era inteligente. Não pensa que Paulo de Tarso era qualquer um, não. Era o cara para ser ministro do Supremo. É essa a função que ele tem, é ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque a gente fica falando, ele era juiz do, né, ele era do Sinédrio, o Sinédrio era ministro do Supremo. E o Supremo não era Supremo. Vocês sabem o que era o Supremo? O Sinédrio era um misto de Senado, Supremo Federal, Tribunal Federal e Banco Central. Você imagina o poder que era esse cara. Então vamos falar. É isso que era o Sinédrio na época. Então a gente pensa que é pouco poder, então só para ter uma noção do tamanho desse cara. E aí ele olha para Jesus abaixo e fala, mestre, o que queres de mim? Assim, para de perseguir os caras, velho. Vai estudar o negócio. Tradução para tempos modernos, né? E aí Paulo vai ficar lá no deserto, olha o símbolo, 3 anos, vai para a casa do caminho, chega na casa do caminho, bate na porta, fala, quem é? Saulo. Saulo? Saulo de Tarso. O cara que tava ali na porta arrepiou, né? Porque o cara já tinha matado não sei quantos cristãos. Pegou Estevão, lapidou Estevão, mandou matar todo mundo, criança, todo mundo. Foi a primeira grande saída de Jerusalém por conta do cara. O cara bate na casa do caminho, o cara arrepia. Sobe aquele... Hã? Saulo do quê? Você tem certeza que falou Tarso? Só um pouquinho. Aí ele vai lá, tá os apóstolos reunidos que estavam em Jerusalém, Tiago, Pedro, André, Filipe. Aí fala assim, cara, Saulo de Tarso. Eu falei, o quê? Não deixa ele entrar não, o Tiago foi o primeiro. Eu falei, cara, você tá doido? O cara veio aqui pra entrar. Não, ele disse que converteu o cristianismo. Hã? Ele falou. 3 anos depois dele fazer o assassinato. Pedro fala assim, velho, porque Pedro, na casa do caminho, já começou a lapidar, a implantar o reino de Deus no seu coração. Mas ele não tinha ainda compreendido tudo, mas ele começou a entender. Então Pedro fala, pera um pouquinho. Se ele diz que converteu o cristianismo e precisa de ajuda, o que nós aprendemos com o mestre? Que o evangelho é para
Só para os bons? Porque faz a lição lá. É só para os bons ou é para todo mundo? Então vamos fazer o seguinte, mas também não tem que ser bobo. Manso feito um cordeiro, esperto feito uma víbora. Ou, tá de sacanagem? Faz o seguinte. Manda o Ananias ir lá. Paga uma hospedagem para ele, agora tá meio tarde. Não vamos receber o cara aqui à noite, não presta, né? Amanhã a gente vai lá conversar com ele para ver qual é a dele. Não, porque ele é um espião, porque ele é um isso, porque ele é aquilo. Jesus mandou receber. Vamos ver qual é a dele. E aí ele recebe no dia seguinte. E Paulo vem, doido. E fala assim, olha, eu aceitei o cristianismo, eu estava indo para Damasco, Jesus apareceu para mim, eu fiquei cego, e aí agora eu tenho uma ideia, eu fui pro deserto 3 anos, e agora nós vamos fazer, e acontecer, eu vou pegar, porque agora eu vou chegar lá no Sinédrio, vou falar para todo mundo, parari, e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, parari, conta todo o plano que ele tinha nesses 3 anos arquitetado para implantar o cristianismo e o reino de Deus na terra. E aí Pedro vira para ele e fala assim, legal. Sabe que o seu plano se parece com o de Judas? Aí o cara arrepia, né? Pô, de Judas? Podia ser lá, do Tiago Maior, que ninguém conhece, né? Porque você só sabe meia dúzia de apóstolos, né? Podia ser do Tiago Maior, né? Vocês sabem os nomes dos 12 apóstolos? O menor ainda tava ali, né? O Tiago Menor e tal, não sei o quê, tem toda... Mas o Tiago Maior, sei lá. O de Judas? O seu plano se parece com o de Judas. E aí Pedro vai explicando o porquê. O que a gente vai fazer com esse povo depois que a gente tomar o poder? O que você pretende fazer? Você tomou o poder, implantou o cristianismo, você vai fazer o quê? Aí a gente vê a história, o que foi feito, né? Impor cruzadas, guerras, matar em nome de Cristo, fazer um monte de coisa. É isso que... Por isso que Jesus falou que não era assim que funcionava. E não é de fora para dentro. E aí Paulo para e tem que pensar. Por quê? Porque a edificação do reino de Deus se faz de dentro para fora. E como é que você edifica o amor em nossos corações? Saralim, querendo, né? Plim, plim. Faz mágica? É desse jeito? Pega uma varinha mágica, Harry Potter, então, e implementa o amor divino nos corações? Só tem um jeito. Só tem um jeito. E o único jeito de edificar o reino de Deus nos corações chama-se caridade. E é por isso que se diz fora da caridade não há salvação. A caridade é o reflexo do amor. Porque primeiro você tem que amar para depois você transmitir esse amor. E praticar essa caridade. E é por isso que Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E se ninguém vai ao Pai senão por mim, o caminho é a caridade, não é Jesus. A pessoa, é os atos. É o ato de amar, é o ato do amor. E é esse amor que Pedro começa a edificar em Jerusalém, na casa do caminho. Ele havia compreendido. É a construção diária, não é do dia para a noite, não é por mágica. A gente acha que vai ser espírito puro em uma encarnação, mas não é. Isso é uma construção, e é uma construção através da caridade. É a caridade, é o verdadeiro amor de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo. Leia em Deuteronômio. Ama o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. Esse é o verdadeiro e grande mandamento. Ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. E põe à disposição de Deus tudo o que Ele precisar para operar em você e em cada um de nós a ajuda que precisamos no próximo. E é assim que Pedro começa, na casa do caminho, acolhendo os necessitados, os doentes, os relegados da sociedade, os leprosos, todos aqueles estavam lá sendo acolhidos, e ele é chamado de pai, de paizinho, de o grande a pessoa que repercutiu a obra de Jesus Cristo. Mas isso não é do dia para a noite. Conta-nos Emmanuel que certa feita Pedro estava muito cansado, trabalho exaustivo, ele, Felipe, todo mundo lá e tal, e aí ele não aguentava mais, ele estava de saco cheio. E aí, 5 horas da tarde, ele fecha a casa do caminho e fala, não aguento mais, entra na casa do caminho, já bastante cansado,
Quando ele senta, ele ouve uma batida na porta. Pá, pá, pá. E Pedro grita lá de dentro, já fechamos! Mas aquele necessitado era um cara impertinente. Ele pega e entra. Ele entra. Quando ele vai se aproximando de Pedro, Pedro vira para ele com voz ríspida e fala, eu já não disse que fechamos? Não temos lugar para mais ninguém. E aí aquele necessitado vai se aproximando. E quando ilumina o rosto daquele necessitado, Pedro vê Jesus de Nazaré, materializado. E que vira para ele e fala, Pedro, eu só te pedi que apacentasse as minhas ovelhas. Foi o único pedido que eu te fiz. E Pedro então reconhecendo que aquele velho pescador de Cafarnaum ainda não estava morto. Aquele duro, preconceituoso, que maltratava as pessoas, que era machista, que expulsou Maria Madalena, que não a acolheu no dia da crucificação, começava a voltar. Em detrimento do novo homem, do novo Pedro, da pedra do cristianismo que estava sendo lapidada e construída na casa do caminho. E aí Pedro reconhece ainda a sua pequenez e a sua construção do coração. E Pedro põe as mãos no rosto e chora. E quando ele levanta, Jesus não está mais lá. Mas isso reanima Pedro. Pedro reanima para continuar o trabalho. E ele continua aquele trabalho e trabalha diuturnamente na casa do caminho até o dia que já não tinha mais condições. Quando acontece a revolução, todo mundo é expulso de Jerusalém. E Pedro então é obrigado a ir para Roma. E lá em Roma ele prega o cristianismo, prega nas catacumbas, prega nos cemitérios, porque era proibido se pregar o cristianismo por ordem de Nero. E aquele que fosse pego seria incendiado vivo. Tochas humanas iluminavam Roma, porque eram cristãs, banhadas em óleo fervente e acendidos. Essa era a iluminação pública de Roma. Os cristãos que professavam a sua fé e acolhiam os necessitados. Porque ainda não se tinha entendido que o reino de Deus é a edificação divina no coração dos homens. Mas Pedro já havia entendido. E ele trabalha incessantemente até que é capturado, preso e morto. Morto, e quando nos conta a lenda, crucificado de ponta cabeça. Mas ele não morria. Ele não morria. E Humberto de Campos conta, né, que a não morte de Pedro, mesmo crucificado, estava atormentando todos os transeuntes. Então, o pretoriano, Sertório Aniceto, pega-lhe uma pedra e joga na cabeça de Pedro. E então Pedro desfalece, mas ele não sente nada. Ele não sente nada. Apenas um torpor, um leve torpor no corpo. E quando se dá conta, aparece-lhe Jesus. Jesus que vem buscar Pedro, vem buscar, e naquele momento Pedro ajoelha-se e Jesus fala, não, meu irmão, levanta, cumpristes a sua missão. E Pedro não sente nada, não porque mas ele estava cansado. No íntimo, Pedro, com seus 80 anos, estava cansado. Rogava a Cristo mãos novas para o cristianismo nascente. Rogava ao Cristo que forças novas estivessem ali diuturnamente. Mas no fundo, sentia aquele desejo de estar com o Mestre, de estar novamente na presença do Mestre. Então Jesus o recebe, ele manda para uma instância que ele havia preparado nas esferas superiores. E disse Jesus então, Pedro, descansa quanto quiseres. Está aqui para recuperar suas forças. Passado algumas semanas, Jesus fala, eu preciso ir. Mas mestre, toda uma vida eu estive aqui desejando estar contigo. Aonde vai? E Jesus então aponta um cantinho lá no infinito e diz assim, naquela luz, enquanto estiver uma alma chorando na terra, não me será lícito descansar. E Jesus então diz, eu sou o responsável pela evolução planetária de todos os bilhões de almas aqui. E enquanto tiver uma lágrima na terra, não me será lícito descansar. Pedro então fala, eu vou junto. Esse era o Pedro. O mesmo Pedro que era forte, que era enérgico e tal, ele continua forte. Ele continua enérgico, mas dentro dos princípios certos.
porque ele havia edificado no seu coração a obra divina. O cristianismo não quer mudar ninguém da sua característica individual. Ele quer transformar a todos nós no melhor de nós. Ele quer transformar a cada um de nós no nosso melhor. E então Pedro vai com Jesus lá nas catacumbas, onde choravam crianças, estavam lá rogando e pedindo ajuda de Pedro pelas perseguições que estavam acontecendo em Roma e orando e repassando o cristianismo. E aí, de repente, uma alma, Jesus bate no ombro de Pedro e fala: uma alma roga o seu auxílio. Quando Pedro vira e olha, está lá Sertório Aniceto. Aquele que houver atacado a pedra na cabeça de Pedro no dia da sua crucificação. E ele, com um menino no colo, rogava a Pedro que salvasse o seu filho. E pede com todo o coração, Pedro, ao olhar Sertório Aniceto, o novo Pedro, o Pedro transformado em Cristo, o Pedro transformado no amor de Deus, dá um passe na criança e a criança volta ao fôlego. E naquele momento, todos cantavam glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para todos os homens. Naquele momento em que a criança é salva, Sertório Aniceto, acontece o seu nascimento, o seu Natal, o Natal de Jesus Cristo no coração daquele pretoriano. Para o Pedro e para cada um que já teve o seu Natal, o trabalho apenas continua. Mas para aquele pretoriano, naquele momento, nasce Jesus Cristo. E é por isso que dia 25 de dezembro é um símbolo, senhores. Quando foi o dia que Jesus Cristo nasceu no nosso coração? Essa é a pergunta que temos que fazer. Porque a partir desse momento, começaremos a edificar o reino de Deus nos nossos corações. Esse é o momento. Essa passagem chama-se O Natal do Apóstolo. E você encontra belíssima essa passagem num livro chamado Antologia Mediúnica do Natal, do irmão X, ou seja, Humberto de Campos. E é por isso, senhores, que Jesus Cristo disse, nessa véspera de Natal, ele disse: não existe mármore mais puro e formoso que o sentimento, e nenhum cisel é superior ao da boa vontade. Eu espero, de verdade, e desejo para todos vocês, inclusive para mim, que implantemos o reino de Deus nos nossos corações.